agora vai tomar a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muita paz e alegria para todos, votos de harmonia. Baixou aqui? Agora sim, vai. Então, a nossa Débora nos incumbiu a noite de hoje de falarmos sobre Francisco de Assis, e a gente retoma no Evangelho de Jesus, no capítulo 21 de João, no versículo 22, Jesus vai falar para Pedro algo muito interessante sobre o que haveria de acontecer com a vida de João. Dentre os 12 discípulos de Jesus, posteriormente à partida de Jesus, apóstolos, João era o mais jovem. Era também aquele espírito sintonizado com o Mestre, em que nas diversas situações em que Jesus se aproximava, mesmo estando distante, ele reconhecia, dizendo: é o Senhor. Era considerado o discípulo amado, aquele que na pintura ilustre de Leonardo da Vinci está recostado ao peito de Jesus, como narra também a passagem daquele jantar de despedida, daquela ceia, a última ceia, quando ele realmente recosta a cabeça ao peito de Jesus, para que o cérebro, o raciocínio, estivesse também vinculado ao sentimento direto de Jesus, porque tratava-se também de um ser muito especial, de muito amor, de muito sentimento, João. Então, é um momento muito interessante em que Jesus vai dizer do tipo de suplício que ele iria de passar, das coisas que aconteceria com ele. Posteriormente, os seus discípulos também passariam, cada um pelo seu testemunho, de uma forma diferenciada entre eles. Pedro, então, preocupado com João, por ser muito jovem, preocupado naquele pensamento de que ele, na sua imaturidade, não estaria preparado, Jesus vai dizer algo muito interessante nesse versículo. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Porque, apesar de não ser logo depois a crucificação, o processo também de martírio que Pedro haveria de passar, João seria bem mais tarde. A gente sabe que ele desencarnou com quase 100 anos de idade. E as pessoas acorriam a Éfeso, onde ele se instalou depois de todo o acontecido, inclusive do seu degredo, seu exílio à ilha de Patmos, onde ele ficou por um bom tempo até o dia do seu martírio, porque como todos passaram pelo martírio, ele também passou. Só que saiu ileso, né, do martírio, porque eles colocaram ele para cozinhar um caldeirão imenso de azeite, alimentando as chamas por 3 dias e 3 noites, e obviamente as brasas permaneceram por quase uma semana. E só depois desse tempo, quando então começou a resfriar o azeite, é que eles foram derramar, né, para tirar ali os despojos, o que pudera restar do corpo cozido de João, e ele simplesmente, tirando o excesso de água morna das suas vestes, levanta-se e diz que a paz do Senhor esteja convosco. Saiu ileso do martírio. Coisas extraordinárias aconteciam com João. Foi o único que não pereceu pelo martírio. Teve morte natural em Éfeso. Até porque em outras reencarnações aconteceu o mesmo. Inclusive quando na sua personalidade como Daniel,
que estivera na cova dos leões por 3 dias e 3 noites. E saiu também ileso. Aqueles que fizeram todo aquele enredo mentiroso sobre a vida dele naquele momento, que conspirava as ideias do maioral naquela época, né? Esses, quando foram substituídos, foram devorados de imediato. Mas ele não, ele foi preservado. Então nós sabemos das reencarnações através da espiritualidade, desse ser extraordinário, também como Davi. Trata-se de um ser muito especial. Mas quando Jesus disse, é preciso que ele fique até que eu volte, que te importa a ti, posteriormente, alguns séculos depois, vai surgir na Umbria, na cidade de Assis, este Giovanni di Pietro di Bernardone. Ele nasceu, não se tem precisamente a data, 1181 ou 1182. Um jovem de uma família abastada, o pai um comerciante de tecidos nobres, que fazia o comércio com a França naquela época, com a região da Provença, e com isso ficara cada vez mais rico. Já era de nobreza, e através do comércio foi se enriquecendo mais e mais e mais. E então, Giovanni, batizado como Giovanni, nasceu nessa família, foi um jovem que teve uma vida da juventude normal, como todo jovem, participando de todas as euforias que a vida pudesse proporcionar, principalmente em tratando de uma pessoa da nobreza, com recursos, e de uma certa forma vivendo até mesmo todas aquelas adversidades também, as contradições que a vida da juventude muitas vezes promove ao ser. Até um determinado momento em que ele começa a sentir uma necessidade muito grande. Era um convite interno, de uma luta interna, que acontece com todos nós, mas em tratando-se de espíritos de alta hierarquia, com certeza é muito mais intenso na intimidade. E então instaura-se uma guerra entre a Perúdia e Assis. Eu estive por lá até a semana passada, e é uma diferença de distância muito curta de carro, aproximadamente 30 minutos, da Perúdia até Assis. E ele então vai para frente de batalha, mas percebe que não era bem aquela situação, houveram muitos conflitos, até porque ele vivendo todos os distúrbios também da juventude, num processo comum, e a gente vai compreender isso, porque a reencarnação é algo muito interessante. Até mesmo os espíritos superiores, os espíritos nobres, passam pelo esquecimento do passado, quando submetidos ao processo encarnatório ou reencarnatório. Quem lê o livro Renúncia vai lembrar-se de Alcione, quando ela então faz a sua preparação reencarnatória, e o seu mentor espiritual lá preocupa-se, dizendo que ela poderia até mesmo ter como que uma queda, recorrer a determinadas situações que trouxessem dificuldades para ela até de retornar ao plano em que ela se encontrava naquele momento, justamente porque a reencarnação é um desafio muito grande para espíritos nobres. Imagine para a nossa categoria de espíritos, né? Mas é uma bênção extraordinária, faz parte. A reencarnação é um instrumento extraordinário, porque vai sempre conferir progresso. Como disseram os espíritos, a resposta de Allan Kardec, quando ele questionou acerca da evolução, se o espírito ele perde ou se ele retorna, de uma certa forma, a pontos do passado em termos de estrutura, de evolução, os espíritos dizem que o espírito não retrograda na sua evolução. Ele pode até temporariamente estacionar, mas retrogradar não. Fica aí também mais uma questão do entendimento acerca da reencarnação. A metempsicose é algo de uma ideia, de um processo espiritualista, mas não do espírita.
a gente acredita na metensomatose, ou a reencarnação de uma mente através de corpo físico no processo hominal, não regressando como punimento a um corpo animal. Mas então, chega um determinado momento e ele, nesse seu conflito, aquela voz interior buscando sempre a reflexão e a essa luta, até o momento em que ele vai compreender que essa luta é no campo íntimo. Porque tratava-se de um espírito extremamente evoluído. Era a reencarnação de João, o Evangelista. Vocês podem confirmar com mais exatidão e com uma beleza de narrativa através da psicografia de João Nunes Maia, Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês. É uma obra extraordinária. Vai narrar ali fatos muito interessantes que vai fazer com que a gente tenha mais conhecimento, não tão somente acerca de Francisco de Assis, de João, o apóstolo, o evangelista, como também de uma série de outras situações que envolvem a evolução planetária, inclusive até tratando-se do processo do nazismo, da Segunda Guerra e outras coisas mais. Do processo da Santa Inquisição, das cruzadas, né? Bom, quando Giovanni sente realmente um chamamento mais profundo e ele passa por processos de perturbações mentais, conflitos emocionais muito graves, ele então começa a ouvir intimamente um chamamento de uma reestruturação da sua própria consciência, da sua própria essência, até o momento em que ele começa a ouvir uma voz dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. A esse tempo, Giovanni, reconstrói a minha igreja. E ele então teve por ideia de que seria a igreja física. E ele então lembra-se de uma igrejinha que estava em ruínas, a igreja de São Cosme e São Damião. E então ele começa ali a ideia de reconstrução daquela igreja. O pai, como era muito rico, ele então faz algo, aproveitando que o pai tinha feito uma incursão daquelas de negócios para outras partes da Europa. Ele vai na loja do pai, pega um volume de sedas e tecidos caros e vende a preços promocionais, adquire um determinado volume de dinheiro e passa para o padre daquela igrejinha para reestruturar, reconstruir a igreja. Quando o pai fica sabendo disso ao retorno, ele quer fazer um punimento mesmo, uma punição a Francisco, porque ele achou assim um absurdo, né? Como que ele vai lá na minha loja, pega dos meus tecidos e vulgariza, porque era coisa que ele comercializava somente entre os nobres, era tecido de alta qualidade, né? E ele então vende a preços promocionais, favorecendo outras pessoas que não eram dali da nobreza, comprar, e ainda por cima pega o dinheiro e não restitui. O pai, inclusive, leva ele até à presença do clero, para que possa haver uma punição verbal por parte do próprio clero, por causa desse comportamento dele, imagine. E aí, ele toma uma postura muito interessante, porque como ele está diante de toda a sociedade ali, toda a nobreza ali no momento, inclusive outros participavam, né? Estava ali diante do templo, diante da igreja, ele simplesmente se desce e tira toda a roupa diante de todo mundo e nu dobra a roupa e coloca nas mãos do pai e agradece por aquele momento que a partir daquele instante ele iria dedicar a sua vida. Foi um impulso natural de um ser que realmente se entregaria a partir daquele momento com toda a devotação, com todo o devotamento, com toda a fé, com toda a segurança, a um propósito de fé. E ali ele sai para uma vida nova. Começa a partir daquele momento a vida franciscana. A mudança de Giovanni para Francesco, para Francisco. Francesco porque a mãe, Pica, era de origem francesa, então ele se cognominou Francesco, ou francês, ou de descendência francesa.
E começa ali toda uma trajetória que mudaria os rumos da igreja. Porque ele veio novamente para recantar o mesmo evangelho, quando na condição do apóstolo João, quando na condição do discípulo amado, posteriormente apóstolo, a partida de Jesus, quando eles saíam pela Galileia pregando o evangelho na sua natureza primitiva. Então, a igreja naquele momento estava assim ostentando muita riqueza, muito luxo. Nós podemos ver as igrejas adornadas, os altares revestidos de folha de ouro, né, com toda aquela riqueza, que de uma certa forma a gente reconhece como que uma ligação do homem com aquilo que há de mais belo na sua possibilidade de construir com as próprias mãos em termos de arte, e agradecer e louvar a Deus. Só que o homem não vivenciava o que estava ali participando do clero, os que organizavam a igreja, os que participavam da assembleia, não com essa forma. Eles viviam como verdadeiros príncipes. A mente de Francisco era como se ele estivesse vivendo naquele momento lá na Galileia, lá na Judéia, onde os fariseus se vestiam de linho e de púrpura, se adornavam, e Jesus dizendo que muitas vezes são aqueles que externam a pureza, mas o interior está cheio de imundícia e de podridão, como verdadeiros túmulos caiados. E ele, então, tem um determinado momento em que tem a necessidade, sente a necessidade de dar crescimento à sua obra, de difundir mais a sua obra, vai pedir a autorização ao Papa. E, obviamente, com aquele grupo de seguidores, porque ele também tivera 12 discípulos, eles vão, então, até Roma para pedir autorização ao Papa. Só que eles estavam trajados quase que como que mendigos, porque eles viviam o recantar do evangelho no sentido em que não tenhais duas túnicas, não tenhais cintos nas suas túnicas, não usais bolsas, né? Ou seja, era um aspecto simbólico que Jesus dizia, no sentido em que nós devemos vivenciar o presente com aquele recurso que nós temos momentâneo, mas ele tomou o pé da letra no sentido da sua própria estrutura e daqueles que iriam, diante da igreja, representar o Cristo. Contrário àquilo, quem tiver a oportunidade de assistir o filme Irmão Sol, Irmã Lua, de Franco Zeffirelli, vai poder compreender mais ou menos como que era a vida. Quem já esteve no Vaticano? É uma ostentação, né? E o Papa era tido como realmente um imperador. Todos os reis, inclusive do Velho Mundo, deviam obediência a Roma. O Papa era a autoridade maior, era o príncipe regente da estrutura religiosa em aspectos que afiançavam a economia, os direitos e a política. Era a mesma estrutura farisaica. Francisco veio recantar o evangelho justamente nesse momento. Aí a gente vai entender. Bom, mas Francisco de Assis, na condição de João Evangelista, voltando lá à estrutura da igreja primitiva, ele viveu e Jesus voltou para ele para ditar o Apocalipse. Não foi isso que aconteceu? Ele não escreveu o Apocalipse? Inclusive, o próprio Evangelho, ele escreveu após os 80 anos de idade. Ele não faz parte dos evangelhos sinóticos. Sinóticos, aquele que vai ser escrito em sequência. O Evangelho de João é um evangelho diferente. É o Evangelho das revelações.
Inclusive, é o Evangelho que vai falar da vinda de Allan Kardec e da doutrina espírita. No capítulo 14 e 16, ele vai falar sobre o Consolador. Se guardardes os meus ensinamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador que vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado e acrescentará ainda muito mais. Aí no capítulo 16, mas é o Espírito de verdade. Aquilo que o homem comum ainda não compreende, porque não está preparado, não está sedimentado no aspecto de evolução. Mas vós o tendes visto, porque os discípulos participavam de reuniões muito íntimas com Jesus, e eles percebiam aspectos mediúnicos na nossa fala do momento, porque Jesus não foi médium, está acima da questão da mediunidade. Se foi médium, nós podemos dizer que ele era médium de Deus, mas não de espíritos, porque Jesus é o Senhor dos espíritos, em termos de evolução, da nossa estrutura solar, da nossa dinâmica nesse sistema em que nós nos encontramos. Porque ele não é responsável tão somente pelo planeta Terra, mas por todo o sistema solar. Ele é o Cristo solar do nosso sistema. É um dos muitos e muitos Cristos nas muitas e muitas moradas dos universos e multiversos da casa de Deus. Então, João, na condição de Francisco de Assis, naquela reencarnação, e foram várias, a gente poderia citar outras, mas vamos nos ater no momento nessa, porque causaria polêmica, principalmente no meio espírita. Né? Ele veio e continua aos dias de hoje recantando o Evangelho na sua estrutura primitiva. O Espiritismo vem trazer o Evangelho na sua estrutura primitiva. Vem trazer os ensinamentos agora, não falando mais por parábolas, como acontecia aos tempos apostolares, mas em falar de uma forma aberta, de uma forma direta. Nós não necessitamos mais das parábolas. A parábola maior de todas elas é a matemática do ponto, daquele momento da vinda de Jesus até 1857, porque parábola matematicamente é a ligação de dois pontos através de uma curva. Essa curva de 18 séculos foi necessária ao amadurecimento para que pudesse chegar até nós o Espiritismo, a doutrina espírita. João participou como espírito da codificação. João Evangelista. Francisco de Assis é esse espírito que permanece até a volta de Jesus. É preciso que ele fique até que eu volte. Então, quando a igreja passava por um momento de muito materialismo, cheio de imposições, de regras, aí Francisco ressurge para recantar o Evangelho de Jesus. Escreveu vários poemas que se tornaram cantados. E a gente vai pedir ao Seu Laércio para fazer um deles agora para nós. E a gente vai acompanhar cada palavra dessa canção, oração. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Instrumento da paz de Jesus. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais
consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Coisa extraordinária. Com isso aqui a gente poderia dizer boa noite, muito obrigado a todos. Se a gente prestar atenção nesse poema música, nesse poema oração, é algo que serve para todos os seres profitentes de todas as religiões. É o ideal para todas as religiões. A nossa transformação íntima como instrumentos de amor, de paz, como aquele que, ao invés de promover e de fomentar as dissensões, as discórdias, as guerras, o medo, o desamor, as injúrias, as desavenças, simplesmente incorporar em si essa essência divina que é predisposta a cada um de nós. Quando ele fala, Senhor, fazei-me, ou fazei de mim, um instrumento da vossa paz. Jesus dizia para que nós honrássemos a presença do nosso próximo sempre e até adentrando a um recinto, a um lar, dizendo que a paz esteja convosco. De maneira tal até de que, se uma pessoa estiver em distúrbio, em turbação, em confusão mental, espiritual, e não aceitar a sua paz, ele pede para que nós, então, volvamos a nós aquela mesma paz. Ou seja, não sintonizarmos com as dificuldades, com as adversidades que promovem dificuldades e dissensões. É um convite para todos nós de transformação. Certa feita, conversando com um amigo médium de Belo Horizonte, e estávamos falando justamente sobre a prece. Porque às vezes a gente, naquele envolvimento e inspiração, a gente quer saber, quer falar várias coisas na nossa prece, lembrar várias coisas, várias situações, várias necessidades, e agradecer de tudo. Então ele disse, em determinados momentos, a vida nos pressiona de maneira tal em que a gente tem que fazer a nossa prece o mais curta possível. E eu me lembro sempre de Francisco de Assis, assim disse ele. Eu me levanto, e às vezes muito atarefado, eu apenas mentalizo, dizendo com o meu sentimento, Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Se a gente se der conta da grandeza dessa simples frase, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E recordando tudo que Jesus representa, percebendo de um ser de uma grandeza extraordinária, e João, após aquele momento memorável em que Jesus ensinou a oração dominical, ele tinha reservas de memória extraordinária, ele guardava tudo com muita precisão, por isso que ele escreveu o Evangelho muito posteriormente, já quase ao final da sua vida. Após aquela tarde em que Jesus ensinou a oração dominical, ele foi para o moteiro, deitou-se num gramado e vislumbrava o céu no momento em que já fazia a transição da tarde para o anoitecer, em que as estrelas já começavam a cintilar na alvorada celeste, e ele percebia a voz de Jesus redizendo,
Pai Nosso. Essa oração, a gente compreendendo, fazei de mim um instrumento da vossa paz, a gente reconecta com Pai Nosso, que estais nos céus, estás em toda parte. À medida em que eu me faço instrumento de amor e de paz, eu quero a paz em mim e a paz do todo. E eu me sinto parte do todo, como disse nosso irmão ainda há pouco na sua fala sobre a meditação. Eu faço parte de um contexto coletivo, não obstante eu continue sendo a minha individualidade, o meu eu, separado e unido do contexto total, através deste reconhecimento. Santificado seja o vosso nome. João santificou ao tempo de João, santificou ao tempo de Francisco de Assis. Como que nós vamos santificar o nome de Deus? Como santificar o nome do Pai? Através da verbalização? Através da fala? Através da oração? Em parte. Mas santificar o nome de Deus é principalmente através das nossas atitudes. É através do nosso vivenciar. Venha a nós o vosso reino. É querer estar envolvido nesse manancial de energia cósmica que coordena o mundo, em que as estrelas não se chocam na sua velocidade extraordinária no cosmos. Os planetas mantêm a sua órbita e no nosso planeta a água não se derrama no movimento de rotação e translação. Tudo num processo de harmonia em que foi estruturado o nosso planeta. Seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus é a vontade do bem, do amor, do progresso. E quando a gente diz, fazei de mim um instrumento da vossa paz, é pedir a Deus que seja feita a vontade dele antes que a nossa. Porque a vontade de Deus é perfeita, é completa, é favor constante em benefício de toda a humanidade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, no planeta em que nós estamos. E Francisco amou esse planeta de uma maneira tal, em que em determinado momento ele começou a chamar tudo de irmão e de irmã. Ó irmão Sol, ó irmã Lua, ó irmão Vento, ó irmã Chuva, irmão Cão, irmã Floresta, irmã Árvore. Fato interessante, numa cidadezinha próxima também, 45 minutos de Assis, Rúbio. O vilarejo estava atormentado por um lobo, né? E aí, eles queriam exterminar o lobo, mas o lobo estava bem espertinho, sabia como fugir de todas as armadilhas. Mas estava causando problemas. Matando os animais, atacando pessoas. Então eles chamam Francisco para dar um jeitinho, para benzer o lobo, né? O Francisco vai, com a sua energia de amor, pouco tempo, presente de proximidade àquele lobo, e o lobo virou um cachorrinho de estimação. De maneira tal, tinha que tomar cuidado, senão as crianças até machucavam o lobo, porque passou de lobo mau para lobo bom. Não precisou nem de reencarnar, aquela mesma encarnação como lobo. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A gente fala, seja feita a vossa vontade, mas a nossa alma, no recôndito da nossa intimidade, desde que seja primeiro feita a minha. Porque a gente tem medo de que a vontade de Deus substitua a nossa. Pelo desconhecimento que nós temos, mas Francisco tinha. João tinha. Porque assimilou direto de Jesus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí já virou singular. Céu, aquilo que representa a morada divina.
para que haja um verdadeiro e completo equilíbrio no complexo de toda a criação. Mas não fica por aí. O pão nosso, que é o pão comum, nosso, que não seja só para mim, mas que seja para todos nós. De cada dia, e a gente tem tanto medo de que falte pão amanhã, não nos faltou ontem, fomos felizardos de termos o pão hoje, e com certeza haveremos de tê-lo amanhã. De cada dia, dai-nos hoje. É aquilo que eu necessito para o momento, para o agora. E Francisco de Assis vivia o presente. Mais uma vez, viver o presente é um dos desafios maiores. Nos anos 80, a ONU fez uma pesquisa mundial para saber acerca do pensamento das pessoas em relação à vida. E 50% das pessoas entrevistadas pensavam no passado, 40% no futuro e tão somente 10% no presente. Dá-se a impressão, na atualidade, que o presente ainda reduziu mais ainda. Porque muitas pessoas ficam ainda naquela questão, né, melancólica do passado, mas a maioria já pensa no futuro. Pelo medo do amanhã, pela incerteza do amanhã. Mas o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A cada dia dai-nos aquilo de que nós necessitamos. Nós precisamos ter fé de que isso acontece segundo uma programação estabelecida à nossa reencarnação, ao nosso plano reencarnatório. Não nos vai faltar aquilo que foi programado. Mas aquilo que não foi programado vai faltar. Vai faltar. Porque não faz falta, segundo as necessidades de evolução de cada um de nós. Ou se faz falta, é um processo de resgate daquilo que nós não soubemos dizer obrigado, agradecer. A energia da gratidão é mais forte, segundo as pesquisas que foram feitas, né, por aquele pesquisador das águas, aquele Masaru Emoto. A gratidão é maior ainda do que a própria palavra amor. Porque a gratidão é carregada de amor com todas as outras energias positivas. Dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas. À medida, assim significa à medida, ao passo, ao momento em que eu perdoar aqueles que eu tenho ofendido. Então, na própria oração a gente já faz o peso e a medida. Se a gente for prestar atenção, dá essa impressão de assim, Senhor, o Senhor me perdoa, assim como eu perdoar, é como se a gente estivesse perdoando. Mas se a gente vai fazer uma reflexão da oração, como Francisco de Assis nos ensina no processo de inspiração, a gente vai perceber que a gente está fazendo uma coisa muito séria com Deus. Olha, Senhor, a lei de causa e efeito que está sobre mim, ela só vai ser atenuada à medida em que eu perdoar aquelas pessoas que eu ofendi, que eu magoei, que eu retratei, que eu fiz o mal e que eu desejei, até mesmo pelo pensamento do mal. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos débitos, à medida em que eu perdoar aos meus devedores. Não nos deixeis cair em tentação, porque a tentação vai acontecer. É um processo normal e natural. Vocês sabem que João, na condição de João, já era um anjo no processo de evolução. Alguns anjos estavam entre os discípulos de Jesus. João, o precursor, era um deles. Tanto que a gente vai perceber o processo de reencarnação dele no Velho Testamento. Era a reencarnação de Elias, o profeta, e que era já na categoria de espírito um anjo. Por isso que ele vai falar assim, eis que diante de mim vos envio o meu anjo preparador. Que foi também submetido a um processo de lei de causa e efeito.
Como Elias, ele mandou decapitar 450 sacerdotes, quando ele poderia usar o misericórdia quero e não o sacrifício. Mas pela lei, foi normal, foi natural. Foram decapitados, porque adoravam o Deus Baal e era contrário aos preceitos, aos princípios daquele povo até então. Como na condição de anjo, ele é também decapitado, João Batista. Tudo tranquilo, normal. Era um processo com a lei da terra, porque como espírito, continuava na sua trajetória como superior. Francisco de Assis também, um anjo. Tanto que, quando o espírito se aproximou do corpo de Pica, sua mãe, para a reencarnação, ela sentiu as alterações vibratórias e ela sonhava com um anjo. Tanto que ela queria que o nome de Giovanni fosse João. Ela sonhava com um anjo, mas ela queria que fosse chamado João. O pai não aceitou. Queria que fosse Giovanni e assim não foi. Porque, na realidade, a ligação de ambos espiritual era muito grande. E em termos mnemônicos de espírito, nos encontros também em desdobramento, ela sabia, quando retomava o corpo físico, que tratava-se de um espírito superior. Mas ele, encarnado até em determinado ponto, vivenciou uma série de turbulências. Então imaginemos, se espíritos superiores muitas vezes se permitem ou são submetidos a situações de provas ou até mesmo de vícios, porque ele participava das noitadas, ele se embriagava e participava dos festejos, até novamente aquela reconexão, aquele chamamento. A oração, e ele, em todas as suas falas, em todos os seus cânticos, ele nos faz retomar esta estrutura, assim como também a meditação, né? É justamente para que nós nos reconectemos com a nossa essência. E na sequência da prece, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Amém. Livra-nos do mal, o mal do mundo, o mal externo, tudo é neutro. Uma faca é neutra. Você pode usá-la para cortar um pão, que vai saciar a fome, ou para aniquilar uma vida. Toda a estrutura que está no planeta é neutra. É de acordo com o utensílio que eu vou utilizar e a energia que eu vou colocar em torno disso, é que vai modificar tudo. Livrai-nos do mal que existe na nossa própria intimidade por falta de progresso, de conhecimento, de assimilação. E para entrarmos nessa conexão, sempre tentarmos experimentar a vida desses que deram certo. Jesus foi o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir-lhe de guia e modelo. Nós não temos condições de seguir Jesus de imediato nas condições em que ele nos convida, porque ele sabe do nosso tempo também. Por isso que existem outros modelos, outros exemplos em que a gente segue. Esses estão seguindo Jesus. Mas fica mais fácil, por exemplo, a gente incorporar na nossa vida aos atos de caridade que uma pessoa que está mais próximo proporciona em termos de aprendizado e incentivo para que eu possa realizar, porque eu não posso fazer as mesmas coisas que Jesus. Em determinado momento, e João estava sempre presente, Jesus vai dizer: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Muitas pessoas tomam o pé da letra e acham que a gente tem que ter a perfeição de Jesus. Porque ele diz: eu e o Pai somos um, a unidade. Eu e o Pai somos um. Quem vier a mim, vê o Pai. Eles pediram: Senhor, mostra-nos o Pai. Quem vem a mim, vê o Pai. Pelo comportamento, pela assimilação e vivência do amor. Mas como é um desafio muito grande, nas pequenas coisas, como
nos afiança o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Promover paz é caridade. É difícil? É um desafio. Mas nas coisas mínimas, por exemplo, não alimentar o mal através da fala, mesmo que o mal seja verdadeiro. Os 3 crivos de Sócrates: saber se é bom, se é verdadeiro e se é justo. Às vezes uma coisa momentaneamente pode ser até boa, gostosa. Pode ser verdadeira, mas pode não ser justa. Não passou pelo crivo. Às vezes é verdadeira, às vezes é justa em determinado aspecto, se você for avaliar o quilate de 1 por 1 ou entre 2, mas não pode ser justa no aspecto da lei de amor. Não passou pelo crivo. E muitas vezes porque eu ouvi, mas às vezes não é verdade. Já não passou pelo crivo. Se nós utilizarmos o crivo de Sócrates, se é bom, se é justo, se é verdadeiro, a gente vai ter mais acertos. Começa aí um desafio: te tornar instrumento de paz. Essa oração é extraordinária, gente. Ela é um convite, é um despertamento grandioso para todos nós. Se em determinados momentos de dúvida ou de incentivo em situações, simplesmente porque a massa leva, e a gente cair na nossa unidade, nos lembrarmos da unidade de Francisco de Assis, como ele nos diz, porque é para todos nós essa oração. É um legado para todos nós. Ele fazia para ele, para que ele pudesse vivenciar, mas compartilhou conosco. Fazer, Senhor, é o reconhecimento, a autoridade daquele ser que nos é superior. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Ele falava fazei-me. Nós, de uma certa forma, já entramos no plural. Fazei-nos no coletivo, mas na individualidade. Como recantando o Evangelho de Jesus às necessidades da nossa intimidade de crescimento, de progresso constante. A gente pode dizer: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. E que essa paz possa penetrar a intimidade de cada um neste momento. Ela não vem de mim, ela não vem de nós, ela vem de Deus. E ela passa por Jesus. E Francisco nos transmitiu um grande, verdadeiro amor. De maneira tal em que ele pôde assimilar, como Francisco, as verdadeiras chagas de amor por dor, ou de dor por amor. As estigmas que ele mesmo vivenciou ao longo da sua vida e até por ela desencarnou, pela dor que sofreu todos os dias, a partir do momento em que ele sofreu as estigmas, porque ele teve o seu corpo estigmatizado. E ele pediu e obteve, justamente pela sua uníssona ligação com Jesus. Assim como o outro dissera: já não sou eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Paulo de Tarso, Saulo antigo, Paulo renovado. Que nós possamos um dia também, assim como eles, sentirmos a presença de Jesus e a presença de Deus, ou da energia divina, cósmica, do amor, e de toda a estruturação de beleza e de grandeza na nossa intimidade. Muito obrigado. Muita paz e Deus.